Diretamente do Rio Grande do Sul, agradecendo mais uma vez a participação, Gustavo Berton, repórter dos canais Disney e ESPN, com a gente aqui, ainda na luta, ainda com muito esforço, muito trabalho. Obrigado por tirar um tempo, sempre participar com a gente. Fala pra gente como é que tá esse Rio Grande do Sul, meu amigo. Nós tivemos a paralisação do Campeonato Brasileiro, obviamente da parte desportiva, mas queremos primeiro saber da humanitária. Boa noite. Boa noite, sempre um prazer participar com vocês. Já falei quanto que eu gosto de todos aí. Aliás, uma grande demonstração do povo mineiro nessa fase terrível, né, que a gente passou aqui. Enfim, vocês demonstraram e ainda estão demonstrando muita solidariedade. Eu agradeço em nome de todo mundo aqui. A gente está passando talvez por uma outra fase agora, né? A fase de reconstrução. Ainda tem muito para baixar de água, né? O Guaíba, por exemplo, aqui em Porto Alegre, estabilizou na faixa dos 5,20 metros. Só para vocês terem uma ideia, a cota para alagar, né? Ela é de 3 metros, então assim, ainda tem pelo menos aí uns 2 metros e alguma coisa para baixar. E aí, assim, toda a água, né, escoar novamente para o lago e a gente poder ficar com tranquilidade. Mas em alguns locais a água já baixou bastante, pelo menos aqui em Porto Alegre, também no Vale do Taquari, onde foi muito atingido. E aí o pessoal já está começando a fase da limpeza, né, que não é uma fase fácil, né, outra fase difícil. A gente passou para a próxima fase, que infelizmente ela precisa ser passada. Muita atenção ainda para o sul do estado, né, a região de Pelotas, Rio Grande. O pessoal também está com muita atenção, porque agora a água está começando a chegar lá também, então o pessoal está com uma atenção maior lá. E uma fase de reconstrução, sim, e uma fase onde, claro, todo mundo nesse primeiro momento teve o clamor de ajudar, de participar, de ser voluntário. E agora as pessoas vão voltando para a sua vida, então o voluntariado começa a ficar mais escasso, as doações começam a ficar mais espaçadas, só que o pessoal continua precisando muito, né? Quem perdeu tudo vai continuar precisando. Mas isso também é um assunto para nossas autoridades, para nossos governos. Eu acho que agora eles têm que cuidar dessas pessoas. Era obrigação deles ter cuidado lá atrás, é obrigação deles cuidar agora também. Mas o povo faz como pode, faz as suas participações e suas doações. Mas é uma fase de reconstrução, agora a vida tentando voltar ao normal. Já dá para começar a falar um pouco mais de futebol, os times voltaram ao treino. Está nessa fase agora de reconstrução por aqui, esperando essa água toda baixar e ir embora. Berton, boa noite. Obrigado de novo pela participação. Uma dúvida que eu tenho, assim, nesses últimos 12 dias aí, como é que ficou? Eu vou falar só de Porto Alegre, assim. Uma parte da cidade não foi atingida. Parou aula, parou faculdade, parou restaurante, parou banco, parou tudo. Ou teve uma parte da cidade que funcionou? Bom, vamos lá. Num primeiro momento, quando o rio teve a sua maior cheia, né, que ele chegou ali a 5,35 metros, ele superou completamente a outra grande enchente que a gente teve lá em 1941. Naquele momento, as partes da cidade foram afetadas, mas muitas partes foram indiretamente afetadas, porque, por exemplo, as bombas que jogam água para toda a cidade, elas foram muito afetadas. Então a cidade praticamente inteira ficou sem água, né? São 6 bombas que abastecem Porto Alegre, 5 delas ficaram paradas. Uma delas foi completamente destruída, que é na região das Ilhas, né? Um pouco mais para dentro do Guaíba, e outras 4 que abastecem a cidade, elas também pararam pelo excesso de água. Algumas tiveram que ser desligadas por conta da eletricidade, né? Como a água subiu, imediatamente o governo desligou a eletricidade para que as pessoas não fossem eletrocutadas com a água, né? Então isso fez as bombas parar de funcionar, então isso afetou 90% da cidade, digamos assim. Então 90% da cidade ficou sem água, talvez 70% tenha ficado sem luz. Então nesses primeiros dias, que foi no final de semana passado ainda, não esse último, mas o outro, né? Aquele domingo, sábado, domingo, segunda-feira, a cidade ficou muito afetada. Embora muitas partes não estivessem alagadas, elas foram afetadas indiretamente. Nós estávamos naquele momento de salvar as pessoas onde a água estava subindo. Então muita gente deslocou para locais de resgate, muita gente se voluntariou para conseguir resgatar as pessoas. Então naquele momento realmente a cidade parou. No momento em que e corria até um risco ali, dito pela Prefeitura de Porto Alegre, que a cidade poderia inclusive entrar em colapso naquele momento.
Mas à medida que as bombas foram religadas, as águas começaram a voltar, a chegar nas nossas torneiras, a luz em determinado momento começou a voltar, nos pontos em que a cidade não estava alagada, a cidade voltou a funcionar. Embora a gente não conseguia ver parado o caos que estava onde tinha água, né? Eu digo que a gente ficou aqui com um sentimento de que a gente não conseguia ficar parado, era impossível ficar em casa. Se você tivesse um tempinho em casa, você queria ir lá para uma zona de resgate, nem que fosse para acolher alguém com uma toalha, com cobertor, né? Carregar uma caixa. Tinha esse sentimento de que a gente precisava fazer alguma coisa. Mas realmente, nas áreas, depois de passar esse primeiro grande colapso, né, a cidade voltou a funcionar e hoje já começa a funcionar um pouco mais na sua normalidade. Gustavo, boa noite, é Guilherme que está falando. Muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez. Eu queria falar agora um pouco da parte esportiva. Além da CBF confirmar a paralisação do campeonato por pelo menos 2 rodadas, eu queria saber como é que os clubes estão trabalhando agora na reconstrução das suas instalações. A gente viu a loja do Grêmio completamente saqueada e destruída. As imagens do CT do Grêmio impressionam demais, do Beira-Rio também. Como é que os clubes estão trabalhando agora para reconstruir isso tudo? Vamos lá. Hoje eu consegui chegar um pouco mais perto do Beira-Rio. Até fiz uma entrada hoje ao vivo lá pela ESPN. A gente conseguiu chegar mais perto do Beira-Rio, quer dizer que a água ali baixou. Ah, então a água baixou, tá tudo certo. Não, tá longe de estar certo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje o Vitor Grumber, que é vice-presidente de administração do Inter, ele deu uma entrevista. O Inter calcula por cima, ele diz que ainda precisa, obviamente, ver a água do CT, que tem muita água no CT, ainda precisa baixar, mas o Inter está calculando por cima um prejuízo de 35 milhões de reais com o estádio Beira-Rio e com o CT Parque Gigante, que foram tomados pela água, né? Obviamente que não dá para se fazer nada nessas áreas. O Inter calcula que para ter jogo no Beira-Rio, aproximadamente 60 a 90 dias. Porque o pessoal está achando que vai recuperar o gramado, pode jogar. Não, tem as instalações que foram perdidas, tem as arquibancadas, tem o vestiário, tem o acesso ao campo, tudo aquilo terá que ser trocado, tem toda a parte elétrica que o Inter vai ter que tirar e refazer, segundo o vice-presidente de administração, porque ela foi completamente afetada e destruída. Então não é só o gramado, tem toda a estrutura que ela foi completamente danificada. Então o Inter está calculando de 60 a 90 dias. No Grêmio, não dá nem para calcular isso ainda, porque a água da arena ainda nem saiu. Então o Grêmio nem consegue ter essa perspectiva, né? Vai demorar muito. E aí, só para vocês terem uma noção, hoje o pessoal de logística do Inter estava me explicando a dificuldade que... então sai do estado e joga. Beleza, muitos clubes se colocaram à disposição. Só que daí tem o seguinte, os clubes se colocaram à disposição para o estádio e para o CT. O Inter pode treinar aqui e jogar aqui, maravilha. Mas aí precisa de um hotel, por exemplo, que comporte 50 a 60 pessoas por um período de 30 dias. Porque não é só uma viagem de vai jogar, leva lá o roupeiro, o massagista, a nutricionista, joga, chega no sábado, joga no domingo e volta na segunda-feira. Não, são 30 a 40 dias de treinos, de jogo. Então precisa de um hotel. Aí o clube que se colocou à disposição para centro de treinamento e para campo, para estádio, não tem o hotel perto. Então vamos para um outro lugar. Aí me deram o exemplo de Curitiba. Pode jogar em Curitiba, tem CT, tem estádio. Boa. Só que em Curitiba vai ter um jogo do Atlético Paranaense pela Série A, vai ter um jogo do Curitiba pela Série B, e aí não teria policiamento para um jogo do Internacional. Bom, então se descarta, vamos para um outro lugar. Vamos pensar no outro. Mas esse outro tem CT, tem policiamento, mas não tem a chancela da Conmebol para jogos de Sul-Americana e jogo da Libertadores da América. Ou não tem o aeroporto a 150 quilômetros, como exige a Conmebol. É uma série de variáveis que Inter e Grêmio estão tendo que quebrar a cabeça para resolver, para ver aonde vão mandar os seus jogos. E tem toda a questão da torcida, né? Eles não querem ficar tão longe da torcida. Vai jogar em Barueri, vai jogar em Campinas, vai jogar... é muito longe da sua torcida, muito longe. Então tem toda essa logística que os clubes estão quebrando a cabeça nesse momento para conseguir equalizar essa questão. O Grêmio já definiu que vai treinar no CT Joaquim Grava, e vai jogar no Couto Pereira, uma distância razoável de Porto Alegre, mas tem uma certa torcida e conseguiu equalizar desse jeito. O Inter, me parece que também vai jogar no Couto Pereira, vai ficar em Itu. O Inter não bateu o martelo ainda preciso sobre isso, mas me parece que vai ser essa logística. Mas é muito complicado. E eu não estou nem falando, gente, não estou nem colocando aqui o lado humano da coisa.
Eu só quero deixar um outro ponto para vocês. O Grêmio teve 38 funcionários afetados pela enchente que perderam completamente suas casas e estão com as famílias em outros locais, casa de parentes, enfim, abrigos e tal. O Inter também parece que teve mais de 20 funcionários afetados. Esses profissionais que vão ter que ir passar 30, 40 dias fora de casa vão ter que deixar suas famílias em um local completamente improvisado onde elas estão, não é na casa delas, é no local que elas estão improvisado para disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano, enfim. Então tem todo esse ponto, nós não estamos nem colocando, está falando aqui só da logística esportiva, só para vocês terem uma ideia de como está difícil a coisa por aqui, equalizar a questão de, não, pega e vai jogar em outro lugar. Não é bem assim.